É cringe pra lá, é cringe pra cá, você é cringe, isso é cringe, aquilo lá é cringe, millennial, né? É por isso que algumas pessoas falam que a geração Z tá passando os limites. É um bando de gente chata. Você deve ter visto a discussão entre millennials, que é a geração Y, com a geração Z, que surgiu na internet nesses últimos dias aí, né? Você leu e ouviu a palavra cringe e não faz ideia do que é isso. Você nem sabe o que é geração X, geração Y, geração Z ou millennial? Vem cá que eu te explico. Ei, curioso, beleza? Eu sou o Igor e a sociologia classificou as gerações que viveram ou vivem entre o século XX e hoje, o século XXI, para facilitar a compreensão de cada época. Nós podemos dividir dessa maneira: Baby Boomers, geração X, Y ou millennials e geração Z. Depois dessa eu quero ver qual vai ser o nome que vão dar, né? Que acaba em Z. Começando pelos Baby Boomers, que são os nascidos entre o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a metade da década de 1960. Vieram do boom de nascimento de bebês daquele período lá, que não queria mais as dificuldades de conflitos tão grandes, como guerra, fome e tudo mais, né? Essa geração teve a difícil tarefa de reconstruir o mundo devastado pela guerra, seja física, economicamente e até mentalmente. Eles valorizam o trabalho duro e a estabilidade. A geração X são filhos dos boomers, são os nascidos entre 65 e 1980. Apesar de terem contestado seus pais e terem tendido para caminhos de mudança estrutural, na América Latina, por exemplo, viveram regimes ditatoriais e muito contestaram o autoritarismo, né? Acabaram entrando em partes no pensamento marcado pelos boomers. Valorizam o estudo, a capacitação, o trabalho e ainda mantém aquela estrutura já iniciada pelos boomers. A geração Y são as pessoas que nasceram entre a década de 80 e na década de 90, também chamadas de millennials, por ser a geração que também atravessou o milênio. Teve bastante contato com a tecnologia na adolescência e na vida adulta. É uma geração com um modo de ver o mundo bem diferente. Não se preocupam tanto com instabilidade, não quero ficar muito tempo em empresas, pelo menos se eles não estiverem felizes, e tem maior interesse em empreendedorismo. Essa geração aí começou uma mudança que vai ser curtida e intensificada pelas gerações seguintes, e também são muito contestadores. Na verdade, toda geração é, né? Já a geração Z foram os que nasceram no meio da tecnologia, tem mais facilidade que qualquer outra geração com a tecnologia. Eles querem causar impacto no mundo, quer dar aquela causada mesmo, nem que seja só pela internet. São pessoas que se levantam ainda mais contra as injustiças, mas também são mais sensíveis e mais sentimentais. Eles vão mais fundo naquilo que os millennials iniciaram, mudança e contestação, e ainda constrói a sua identidade no mundo. Agora que você já sabe a divisão das gerações X, Y ou millennials e Z, e já se inscreveu no canal para não perder nenhum conteúdo e ficar por dentro de tudo que sair por aqui, então a gente pode começar a falar sobre o que é cringe, ou cringe, ou cringe. Eu vou falar cringe, tá? Bom, para ficar bem explicado, precisamos entender que existem alguns significados para cringe, antes de começarem a usar na internet por aqui no Brasil. No dicionário Oxford, escolar para estudantes brasileiros de inglês, cringe significa 1. Encolher-se de medo. 2. Morrer de vergonha. Nos dois casos, ele é um verbo, to cringe. O segundo significado lembra muito o que chamamos de vergonha alheia, situação embaraçosa, pagou mico. E já iam falar que isso daí é cringe, né? Por isso daí que existe um subgênero de comédia chamado cringe nos países de língua inglesa, que liga a ação engraçada com uma situação que, se acontecesse com você, talvez não seria tão engraçada. Geralmente é um tipo de humor bem irônico, bem sarcástico e que adora rir pela vergonha das outras pessoas. Muitas vezes é mostrado em séries que adotam o formato sitcom, como Friends, How I Met Your Mother, Família Moderna, o Duolingo aí, né? E muitos outros filmes também que têm esse mesmo estilo. Uma combinação que sempre aparece nas comédias cringes é a técnica da série Família Moderna, por exemplo, que é um falso documentário gravado com atores e atrizes que interpretam como se estivessem vivendo suas vidas reais e mostrando situações reais.
No caso de um mockumentário cringe, o que eu acabei de explicar aí, são apresentadas situações complicadas, como se fossem reais, com um tema cômico no meio. Aqui no Brasil, o que ficou mais popular foi a palavra no seu segundo sentido, transformando ela em uma expressão. Isso não é novo, a palavra já está na internet faz uns anos, trazendo também um significado de vergonha alheia por alguma coisa que traz vexame ou alguma coisa embaraçosa. O termo cringe começou a mostrar no início pessoas meio sem noção, mas com a evolução do termo do idioma, cringe passou a ser algo ou alguém brega, sem noção, ultrapassado e até forçado. Para vocês terem uma ideia, o cringe começou uma treta entre os millennials e a geração Z. A que ponto nós chegamos, hein? A internet não perdoa nada e nem ninguém. Vai de fake news a treta entre o povo online aí, né? Nós temos de tudo, principalmente no Twitter. Por isso eu costumo ficar bem longe de lá, já para não ter esse tipo de conflito já. Bom, uma das tretas das redes sociais foi entre millennials e geração Z, como eu comecei a falando aí. E coloca nos comentários o que você acha sobre esse termo cringe e se você é millennial ou geração Z. Apesar que é um tipo de comentário que eu acho que você já comentou, hein? Tenho quase certeza. Os millennials começaram a se perguntar se eles são cringe. E, para surpresa dos millennials, muitas coisas que eles fazem e gostam de fazer e acham da hora fazer são consideradas cringe pela geração Z. Os millennials começaram a reagir aos que os da geração Z estavam falando, que tem entre 12 e 24 anos, mais ou menos. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Então, eu acho que você entendeu. Resumindo, a geração Z está chamando os millennials de cringe por quase tudo o que os millennials falam, fazem e gostam. Hábitos, maneira de agir, maneira de falar, como mexem na internet, no celular, roupa, música que ouvem, o que eles leem, o que assistem, é tudo cringe. Ou tudo brega. Falar brega é cringe pra eles também, tá? Dizer que paga boleto é cringe. Ouvir rock é cringe. Então eu vou ouvir um pagode dos anos 90. Não, é muito cringe. Usar o Face, cringe que já passou dos 40 anos. Falar essa juventude de hoje, cringe que já passou dos 50 anos. Falar essa mocidade, cringe que já tá no asilo. Acontece que as redes sociais mostraram um grande choque de geração bem grande, porque pela primeira vez nós temos várias gerações juntas nesse mesmo espaço, a internet. Até uns anos atrás, eram os millennials que dominavam a internet, porque a geração Z ainda era criança. E a outra geração passada, baby boomers e as outras, não tinha tanto tato para poder mexer na internet. Só que a geração Z cresceu e muitos já são adultos. E são bastante gente, viu? Presentes e ativos nas redes sociais. Mais ainda em apps de vídeos curtos, que são os mais tops do momento, né? Como o TikTok ou o Kawaii. Outra coisa que vem acontecendo são as pessoas de mais idade, cada vez mais nas redes sociais. As pessoas com mais ou menos 40, 50 anos vêm cada vez mais mexendo na internet. Desde 2010 tem aumentado muito o número de usuários e temos também, nos últimos anos, a alta bem grande de idosos na internet. No caso dos idosos, acabou aumentando muito mais depois da pandemia, por causa do isolamento social. E o resultado disso tudo aí é treta. Mas calma, não é uma treta muito perigosa não, é uma treta saudável, é uma treta do bem. Por causa do choque de gerações, como eu mesmo já falei antes aqui, né? Até porque a geração X fez algumas coisas para poder se desligar dos baby boomers, que eram os seus pais. Como a geração Y, os millennials, que fez algumas coisas para se desligar dos seus pais, que são a geração X. O que a geração Z faz e fez e anda fazendo aí é tentar se desligar da geração anterior, até porque isso é o que é considerado da hora e popular para eles, né? O que eu acho sobre isso? Em resumo, quem fala que alguma coisa é cringe ou alguém é cringe, tá sendo cringe. É isso que eu acho. Ou palavra feia da bexiga, meu. Tá louco. Afe Maria. Você puxa lá do fundo da alma pra falar algo que, na minha opinião, não tem nada a ver. Mas eu espero que você tenha gostado da explicação das gerações e do significado da palavra cringe. E já tenha se inscrevido no canal, né? Como eu disse, para não perder nenhum vídeo novo que eu colocar aqui. Se você não se inscreveu, você é cringe. Não, tô brincando, Afe Maria. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e valeu!